Olá, pessoas, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Que troço é esse? Eu, Leandro, a minha amiga Magali. Magali, feliz ano novo. Esse é o nosso primeiro episódio deste ano, apesar que já tiveram alguns, mas foi gravado ano passado. Mas esse aqui é o nosso primeiro episódio desse ano. Sim, então, e vamos com chave de ouro? Com chave de ouro, né? Não? Nossa, gente, o nosso convidado é o Everton Barreiro. Tudo bem, Everton? Muito obrigado. Obrigada, Everton, pelo convite, por estar aqui com a gente. Obrigado. E a gente não parava de falar aqui, porque os assuntos aqui que a gente vai falar são tão legais que a gente estava tão empolgado antes de começar, falando da história. Bom, o Everton Barreiro, ele é da área da arte, de design, né? Sim. E aí eu fiquei sabendo agora que ele estudou história da arte, história da moda e depois um mestrado em história do design. Olha, e aí a gente começou a falar aqui da arte, de Freud, fomos para Lacan. Aí, o papo rolou, pessoal. O papo rolou aqui, tiveram que cortar a gente aqui para poder. Vamos gravar. Vamos gravar. Pode continuar agora. Mas você tá esquecendo alguma coisa. Eu sempre esqueço alguma coisa. Você não lembra? Lembro, a gente tem uma coisinha pro Everton, né? Vamos te dar uma lembrança do programa. Uau, sinto lisonjeado, muito obrigado. Muito obrigado, que imagina. É isso? Devo abrir agora. Tem um coraçãozinho aí do lado, aí, ó. Uau. A Magali é caprichosa. Muito obrigado, que presente de sábado esse. Sábado à tarde. Uau. É a nossa caneca aí do nosso programa. Oh, uau! Muito obrigado! Perfeito! Ficou. Eu tenho um colega agora. Muito obrigado. Uau, me sinto honrado, lisonjeado. Muito obrigado. E é uma coisa que eu sempre falo aqui, já pode usar se você quiser, que é a Magali lavou, tá? Já pode usar, se você ótimo, quiser. Ótimo, vou até usá-la mesmo. Se quiser colocar a caixinha aqui do lado, fica à vontade. Obrigado. Eu ponho aqui. Obrigado. Mas a gente ficamos muito animado aqui com a sua presença. Obrigado pelo convite A gente também. agradece muito. Já combinamos aqui que a gente vai fazer mais outros podcasts para falar só sobre história da arte, que você é especializado. Mas você sabe que você morou 21 anos em Londres, né? Sim, 21 anos em Londres, acabei de chegar em outubro do ano passado. E aí eu decidi ir para o Rio de Janeiro, porque em Londres, no verão londrino, que era o nosso inverno aqui ano passado, eu pensei, poxa, aquele romance carioca, eu acho que depois de 21 anos morando debaixo de uma nuvem cinza em Londres, eu acho que seria melhor morar no Rio por um tempo, com muita natureza. Você quer que eu ponha aqui? Ou... Sim. E aí... Aqui. E aí... e me reenergizar um pouco. Fazer caminhada na Floresta da Tijuca, praia. Mas eu sou muito paulistano. E as relações sociais no Rio são extremamente diferentes, embora eu ame o Rio. E aí, dezembro, eu retornei a São Paulo para passar o Natal com a minha família. Retornei ao Rio para passar o Ano Novo. E aí, agora, estou de volta em São Paulo. Mas você tem sotaque, né? Tem, todo mundo tá falando isso. Você tem sotaque. Todos os motoristas de Uber no Rio de Janeiro... Irmão, tu é gringo. Mas você ficou 21 anos, né? 20, metade da minha vida. Metade da sua vida lá em... Com 22 anos pra Inglaterra. Uma jornada, assim, E como é que é? Foi pra você, hoje você se sente mais londrino, mais paulistano? Eu me sinto, na verdade, flutuando no meio do Oceano Atlântico. Eu acho que o Conrado Caligares, de quem nós estamos falando, né? Sim, estamos falando. Ele disse... A primeira vez que eu tropecei no trabalho dele foi muitos anos atrás, num voo. Tinha uma revista de uma companhia aérea e tinha um artigo dele. E ele falando de que era ser imigrante. O que significava ser imigrante? Porque ele saiu da Itália, foi para a Suíça... um rapaz de classe operária, trabalhou, acho que lavando pratos e tal, depois foi para os Estados Unidos, aí depois se tornou para a Itália, aí finalmente o Brasil. Mas ele disse, resumindo algo muito interessante, que quando você sai do seu país de origem, a primeira vez para morar em outro país, em outra cultura, você nunca mais vai ser o mesmo. Sim. Você nunca mais vai se sentir 100% dentro da cultura do seu país de origem.
E isso me marcou muito, esse artigo dele. Muitos anos depois, vivendo na Inglaterra, eu lembrei desse artigo do Contardo. E eu não sei se é o Contardo, não lembro quem que falou. Ele fala assim, quando você adquire uma nova língua, você adquire um outro sintoma, né? Porque o seu sintoma em português é diferente do de inglês, de espanhol, porque a forma de você pensar é diferente, né? Quando você... Completamente. Você tem que assumir quase que uma outra personalidade. Essa é a maneira que eu acho que é mais efetiva de se aprender um outro idioma. Não é você aprender apenas e traduzir literalmente, não. É você aprender a cultura, através de aprender a cultura. Por exemplo, então uma das maneiras que eu encontrei para aprender inglês quando eu já estava lá, depois de 6 meses, meus primeiros 6 meses que eu comecei a sonhar em inglês, que é o psicanalista. Aí eu fiquei super feliz, eu estou sonhando em inglês. Mas foi aprender a cultura britânica e inglesa através da comédia, do humor. Não apenas através do noticiário da BBC, tudo muito formal, a linguagem mais formal de jornalismo, de apresentador, né, da BBC, todo mundo muito... A linguagem de rua e do humor, do dia a dia. E da comédia inglesa, que é a minha predileta. Sério? Que é extremamente, a gente pode falar disso, que é extremamente irônica, sarcástica e dark, assim, em inglês, sabe, assim... E que me inspirou muito, ainda me inspira, eu sinto saudade. A única coisa que eu sinto muita saudade, outras coisas também. E era de assim, Londres. stand-up que você ia? Stand-up, mas também comédia de televisão. O senso de humor das senhorinhas inglesas indo ao supermercado. E fazendo uma pequena piada comigo ali no caixa. Eu tinha ouvido falar que eles é inteligente. Extremamente. Em inglês a gente fala dry, mas é seco. Então, o humor britânico, ele não é tão alto como o norte-americano. Entendeu? Aqui é alto e é super, né? Com o brasileiro também, porque o brasileiro, mesmo o humor brasileiro bom, que é bem debochado, tipo também Paulo Gustavo, que eu descobri ele muitos anos depois, através da internet, que eu estava na Inglaterra. Ele também é alto, né? Como o humor norte-americano, ele é debochado e tal. Sim. O humor britânico é completamente diferente. Você realmente tem que entender a cultura do país, o contexto cultural do país, a cultura de classes sociais, que é extremamente importante, que define o humor. E é muito seco. Você tem que prestar atenção no que eles estão falando, porque eles não abrem um sorriso na hora da piada. Então você tem que estar atento. Isso tanto no show quanto pessoalmente. Pessoalmente, assim. E é interessante. Então, todos os dias você pode viver sua vida lá através realmente de experimentando o humor, assim, no dia a dia. É impressionante. E uma coisa que eu adoro do humor britânico, que a gente não tem muito aqui, talvez temos em São Paulo. É um nicho, assim, de uma galera em São Paulo, que você estava falando que é mais inteligente. Sabe, aquele humor mais sofisticado. Que é um humor que você tira sarro de si próprio. Autodepreciativo. Que você não se leva muito a sério. Sim. Sabe? Que eu adoro isso dos ingleses. Que eles tiram sarro de si próprios, assim. Ou dos problemas do país, como nação. Um pouco negativo, mas na verdade é humor. Nós fomos num show de teatro, faz tempo, eu não sei quando foi, Magali, que nós fomos num show de teatro que era sobre... Era uma pessoa que é psicanalista, né? E começava a falar sobre tirar sarro de como que nós somos, né? Na nossa área de atuação. Como que, né? Então, assim, é o tirar sarro de si próprio, né? Eu acho tão bom não se levar tão a sério. Eu acho tão bom. Acho que a vida é séria demais, né? Principalmente na geração que nós estamos agora, né? Que é realmente todo mundo se leva tão a sério. Todo mundo está picado pelo o vírus do sucesso e querer ser bilionário. É verdade. Isso, aquilo. Mas, Everton, como que é a arte? Que a gente tava falando da história da arte, aí foi a primeira coisa que me veio. Como que a arte entrou na sua vida, assim? Por que esse caminho? Eu sempre tive 2 caminhos. Um lado... que eu acho que todos nós temos vários interesses, não apenas um. Então, eu sempre tive um lado muito sério, que é o lado mais intelectual, do lado interessado desde pequeno. Eu li o meu livro de geografia e história nas férias das escolas escolares, assim. Nas férias escolares, desculpa. E, assim, eu era completamente uma criancinha, lia nas férias. História e geografia, totalmente nerd. E aí, interesse em geografia, história, política e relações internacionais. Esse era o Everton mais sério. E tinha o Everton mais esteta. O Everton mais ligado à beleza.
Aí eu começava... Na verdade, foi através da moda, foi através da vestimenta. Observar e ler as revistas, deu muito pequeno isso. E aí, logo depois, eu prestei vestibular para História e Jornalismo na Universidade de São Paulo, e eu queria apenas entrar na USP, eu era muito ambicioso, e eu acabei não entrando, fiquei extremamente traumatizado. Se você quiser, a gente vai fazer umas questões. Sim. Não passei na USP, mais fiquei disso. extremamente ofendido. Imagina como? Porque eu era péssimo em exatas. Ainda sou matemática, física. então. Mas Também, humanas e arte eu era o melhor, assim. Então, Aí você tomou bomba na como prova vocês de... sabem, vocês têm que, né, na Aham. primeira fase. E aí eu fiquei traumatizado, e aí eu fui trabalhar. Eu sou um rapaz de classe, originalmente de classe operária, uma família de classe operária da Moca. E aí eu falei, não, preciso trabalhar. E essa história de universidade, eu adoro. Minhas ambições intelectuais vou deixar de lado por agora. E aí eu fui trabalhar com moda em São Paulo, e eu comecei como vendedor para a antiga marca Zapping, que é da Zump, do Renato Kerlakian, que era aquela, para quem não conhece, eram as famosas calças jeans com um trovãozinho, que todo mundo queria ter. Tinha. Você queria ter uma calça da Zump da Fórum, você era, né? Não só a calça, como a carteira, Sim, né? Aquela Sim, eu trabalhava, exatamente. E eu trabalhei para a marca Zapping, que era mais jovem, que também tinha suas coleções apresentadas da São Paulo Fashion Week. Isso lá em 1999, 2000, 2001 que eu trabalhava, comecei. E aí foi meu encontro com estética, através da moda, da vestimenta. E aí, com 22, eu decidi vir estudar inglês na Inglaterra, porque eu já sabia, com 15 anos, já ia ao consulado britânico, em São Paulo. Eles têm uma biblioteca enorme, e eu já sabia quais cursos universitários eu gostaria de estudar em Londres, como especialização. Caramba. Eu já sabia, inclusive o colégio de arte, a universidade, que era Central St. Martins, que eu acabei entrando em 2008. Olha que loucura isso. Muito. Com 15 anos eu já sabia que eu queria entrar naquele colégio de arte, não tinha possibilidades nenhuma, imagina. E em 2008 e aí eu fui estudar inglês, juntei um dinheiro. Com 15 anos, acho que eu não sabia nem o que era um consulado. Eu ia em Pinheiros, fiquei em Pinheiros, eu fui. E aí, com 22, em 2004, eu me mudo pra Londres, pra Inglaterra. E aí eu continuo os meus estudos em inglês. E você também trabalha com o mercado de luxo, né? Sim, aí foi interessante, porque eu fui estudar inglês, eu comecei a trabalhar no mercado com essa experiência em São Paulo, como vendedor na moda de luxo em São Paulo. Eu consegui entrar no mercado de luxo em Londres como vendedor primeiro, e aí eu fui trabalhar para marcas europeias de luxo incríveis, como comecei na Tod's, que é uma marca italiana de sapato, depois para Marni, que é uma marca super... era uma marca super de vanguarda, desenvolvi umas estamparias incríveis, então muito artística. Então eu queria trabalhar para marcas cujo produto eu realmente gostava. E aí como vendedor, aí na Marni eu comecei a fazer as compras das coleções do mercado britânico de Milão. Eu ia para a Semana de Moda de Milão, fazia as compras para o mercado britânico das coleções masculinas. E essa marca me ensinou muito. Então, o mercado... Aí eu mudei para outra marca e o mercado de luxo me ensinou muito. A experiência comercial que eu tive no mercado de luxo foi imprescindível, assim. E aí, chegou uma época, foi em 2008, que eu pensei... Continuo trabalhando com moda de luxo, em compra, vendas, e se eu quisesse seguir uma carreira na Marni, eu teria que deixar Londres e ir para Milão, que eu amo Milão, ou vou para a universidade, depois do trauma da USP. E aí eu decidi prestar para história da arte, história da moda na Central St. Martins, que é um colégio bem renomado de artes no Reino Unido. E aí eu entrei. Everton. É quantos anos? Desculpa. É quantos anos o curso de... Então, eu fiz 4 anos, que possibilita você fazer os primeiros 2 anos no colégio, e aí o terceiro ano eu fui para a Bélgica, fui para a cidade de Antuérpia, onde tem um museu de moda incrível, fazer estágio no departamento de coleção e de curadoria, e aí retornei no 4º ano para escrever minha dissertação e me formar. Aí depois logo eu prestei para o mestrado em outra universidade, em Londres, na Royal College of Art. Tá bom. Everton, como que a cultura brasileira interferiu no seu trabalho lá em Londres? Olha, foi muito interessante do ponto de vista psicológico, também psicanalítico. Eu acho que quando eu cheguei em Londres,
eu me identificava como brasileiro. É muito interessante isso, quando a gente vai pra fora. Não sei vocês, assim, mas você se identifica realmente como brasileiro quando você chega lá. Mas eu, com 22 anos, eu era um... Como a gente fez, eu era fascinado pelo Reino Unido, culturalmente aqui. Eu ia nas festas aqui no Rua Frei Caneca do antigo clube A Louca, que era um clube LGBTQIA+, e tinha uma noite alternativa incrível, umas noites aos domingos, e um DJ que só tocava música britânica e americana nos anos 80 e 90. Então, aí estudava geografia, história britânica, eu era completamente obcecado pela Inglaterra, por Londres, assim, tinha esse sonho de morar lá. E aí, chego lá, como um brasileiro, jovem, né, aprendendo tudo, e aí... Você realmente se sente brasileiro, mas para mim foi muito importante me integrar à cultura do país. Então, porque eu sempre pensei, eu tenho que falar a língua, escrever a língua deles muito bem. Porque eu nunca quero ouvir deles, você não sabe muito bem nossa língua, nossa história, nossa política, você não sabe aquela ironia. Porque é uma maneira de... rebaixar você não pertence aqui, você não sabe falei, não, se eu quero ficar neste país, eu tenho que me integrar, então eu tenho que saber sobre a literatura deles, a arte que eles produzem, a política deles, tudo do dia a dia, e o idioma. E aí eu me joguei, comecei a ler no metrô, eu entrava em Londres, na época não tínhamos esses telefones, então todo mundo lia livro no metrô. Quantos anos você tinha? 22, 23, eu me lembro que ficava envergonhadíssimo, eu entrava no metrô em Londres, todo mundo com um livrinho, um jornal. Ninguém falava nada. Era incrível. Eu falei, imagina, tem que começar a ler. Aí comecei a ler a grande autora modernista inglesa Virginia Woolf, que é um clássico da literatura inglesa, né, do século XX. E aí o filme, né, que inspirou as horas, né, The Hours, com a Nicole Kidman, maravilhoso. Enfim, aí eu obcecado para me integrar. Nesse processo de integração cultural, eu meio que me perdi. Aí e Londres é uma cidade extremamente multicultural, cosmopolita e internacional. Não é como o resto da Inglaterra. Entendeu? Então tem pessoas do mundo todo. Tem britânicos, obviamente, mas tem pessoas do mundo todo, muitos imigrantes. Então, Londres no começo, principalmente 2004 a 2010, tinha o senso de que não importava de onde você vem. Londres, não o resto da Inglaterra. O resto da Inglaterra também, mas Londres principalmente. Você se torna cidadão da cidade. Então eu me tornei londrino muito rápido. As baladas que eu ia frequentava com os meus amigos, a minha vida social, as minhas idas aos museus, as galerias de arte. Semelhante com São Paulo. Sim. Então, assim, para meus amigos ingleses, assim, você deve estar muito impressionado com Londres, que não conhecem São Paulo, né? No começo. Porque é muito grande, é muito... Falei, meu amor, eu venho de São Paulo. A cidade de São Paulo é maior e ela é mais 24 horas que Londres. São Paulo não dorme. Se você quiser sair em São Paulo, você acha um lugar para uma festa de segunda, domingo, um restaurante aberto. Um japonês aberto às 4 também, como eu já achei. A gente tem essa dificuldade, porque a gente vai pro interior, por exemplo, de São Paulo, aí você quer ir numa padaria no domingo à tarde. Esquece. Imagina. Não é a mesma coisa, né? Não, exatamente. E em Londres, a cidade vai pra cama mais cedo. As cozinhas dos restaurantes fecham às 9h30 da noite. Aí se você chegar lá, eles muito educados. Não, já fechamos. Imagina que São Paulo a cozinha fecha às 9h30 da noite. Impossível. Mas aí foi esse meu processo de integração. E aí, só muitos anos depois que eu comecei a me aceitar como latino-americano. Não mais como brasileiro. E você se sente... Porque eles enxergam você como latino-americano. E aí eu conheci outras pessoas de outros países da América Latina. Porque no Brasil é um país muito grande, né? E tem sua própria cultura, sua própria identidade cultural muito forte. Então a gente não consome muito do resto da América Latina. Mas quando estamos em Londres, nós somos tão latino-americanos quanto o argentino, o boliviano, o chileno, o colombiano, o paraguaio, o mexicano. É assim que eles nos enxergam. Então fazemos parte da comunidade latino-americana. Aí eu comecei com um certo orgulho, não sei se é a palavra certa. Não, essa é a minha identidade, eu me sinto assim, eu tô confortável com isso. E aí até influenciou o meu trabalho na área da arte e cultura, depois que eu me formei, né? Saí da universidade. Até na universidade, a minha pesquisa. Que é uma outra coisa que a gente queria falar, né, Magali? Porque, na verdade, a gente queria dar bastante enfoque
ao seu trabalho de documentarista, né? Sim. Que você fez o trabalho muito interessante, né? E a gente queria saber até como que é essa pessoa que sai de São Paulo, vai para Londres, se forma em arte, tá lá no meio cultural londrino e começa a se interessar por questões né? Brasileiro. Afro-brasileiras, Afro-brasileiro. da nossa cultura, né? E faz um documentário. Você pode colocar pra gente, William? E aí a gente queria falar disso, né? Sim. O que te levou a isso? Qual o caminho que você escolheu? Chegou nisso. Isso foi na época então estamos falando de 2019. Eu já tinha descoberto o trabalho intelectual incrível desses... Eu estava de longe, eu estava percebendo pelo que eu consumia no YouTube, de cultura brasileira e Instagram, e livro, o que eu chamo de renascença das culturas afro-brasileiras, que é uma coisa que não fazia parte da minha geração. E sempre tem a Djamila, né? Djamila Ribeiro, a filósofa, autora de Djamila Ribeiro. Sempre houveram grandes intelectuais negros afro-brasileiros, sempre, na minha geração e antes da minha geração, obviamente. Mas eu acho que com as tecnologias, com a democratização das comunicações, realmente os tempos foram mudando. E aí essa galera começou a produzir coisas incríveis. E eu comecei a entrar em contato com o trabalho deles, intelectuais como a Djamila, o Rodney William, que é antropólogo e babalorixá do candomblé, obviamente Carlinhos Brown, que é um parceiro nesse projeto incrível, já conheci o trabalho dele, e o Maxwell Alexandre, que é um artista visual que hoje está internacionalmente conhecido, extremamente talentoso, que é carioca, que originalmente vem da Rocinha, e a Alba Darabi, que é uma grande amiga minha, mas também é uma grande alorixá do sul da Bahia, do candomblé, mas também é uma artista, uma grande artista. E aí eu comprei os livros, a coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, que são os livros dela e dos outros colaboradores dela, do selo. Li todos. Comprei, foram todos, enviou para mim pelo correio, e aí chegou em Londres eu li tudo. Falei, não, eu tenho que conhecer esses trabalhos, porque eu recebi uma educação muito eurocêntrica na minha geração, nos anos 90, em São Paulo, e os negros no Brasil são 56%, 54% da população. Isso é um absurdo, que eu tenho uma ignorância. Como que eu vou falar de cultura brasileira e arte brasileira sem tocar a história africana, afro-brasileira e essa população? E aí eu queria me educar. E eu entrei em contato com Djamila, com o babalorixá Rodney William, aí a lorixá artista Alba Darabi e o Maxwell Alexandre. Isso, tipo, comecinho da pandemia. E eles toparam de cara. Aí toparam, tivemos algumas reuniões, foi muito interessante, com o Maxwell, extremamente profissional, extremamente, assim, um grande leitor, e ele estava também parado com o trabalho dele, por conta da pandemia, assim, em termos de viagens, exposições institucionais. Então falou, Everton, vamos fazer isso. Aí fomos super parceiros nesse projeto, o filme com ele. E na verdade o que eu queria, são 5 participantes, colaboradores. O Carlinhos, a Alba Darabi me apresentou ele, eles se conhecem e se gostam muito na Bahia. E aí o Carlinhos, eu tive a honra de que Carlinhos Brown aceitou meu humilde convite para participar. E aí, com cada um deles foi um documentário. Então, é um documentário de... Apenas o da Alba, que é um filme chamado Candomblé, que eu fiz em homenagem a ela, que é de 1 hora e 20 minutos e tal. O resto são de um pouco mais de 50 minutos. E o que eu quis... São 5 colaboradores afro-brasileiros negros. Eu queria 5 perspectivas negras diferentes. Então, você tem o Maxwell, que é um artista plástico carioca, que vem da Rocinha, que vem de uma família evangélica, que eventualmente se converteu para as artes, ele diz, né? Ele fundou o que ele chama de igreja, que é essa colaboração, né? Uma coleção de colaboradores, artistas ali. Tem a Djamila e o Rodney William e a Alba Darabi, que vem do candomblé. A Djamila focada em feminismo negro, filósofa, autora, colunista da Folha de São Paulo. O Rodney William focado na carreira dele como, né, babalorixá do candomblé, mas também é antropólogo, é doutor pela PUC de São Paulo. A Alba Darabi é a lorixá e é uma grande artista. Ela começou como atriz de teatro de rua na Bahia. Tem uma história lindíssima. Vocês
Verão no Candomblé. E o Carlinhos Brown, que dispensa apresentações. O Carlinhos Brown, por exemplo, ele tem uma perspectiva diferente de outros, né? Ele acredita que a miscigenação do Brasil é um presente, né? Que o Brasil recebeu. Então, essa mistura de raças e culturas. Quanto que outros intelectuais negros, como o Djamila e a Sueli Carneiro, cujo texto eu a conheci, assim, através dessa colaboração, ela é maravilhosa, grande intelectual, filósofa, eu uso o texto dela para a performance de Alba Darabi no teatro. Já a Sueli Carneiro acredita que a miscigenação não foi um processo tão... né? Foi um processo violento para as mulheres negras, um processo de estupro colonial. Então, eu filmei tudo isso com 3 equipes em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. E foi muito trabalho no ano da pandemia, né? Interessante, né? Você tem visões diferentes da questão, né? A perspectiva de uma mulher, né? Sobre o que é essa questão racial, né? Sim. A perspectiva de uma pessoa do candomblé, de uma pessoa, um artista. Sim. Né? Sim. Como é que chama? O nome do projeto inteiro, o nome em inglês chama-se Brazil The Untold Stories, o que significa Brasil as Histórias Não Contadas. E aí compreende 5 documentários, 5 filmes. Cada um com seu nome respectivo, né? Estão todos disponíveis no meu canal do YouTube. Por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, por favor. O seu canal do YouTube qualquer? Sim, a minha marca chama-se EB, e se você colocar Everton Barreiro, então vocês encontram o meu canal. A gente coloca aqui, né? Muito obrigado. Muito obrigado. E aí você tem acesso gratuito aos documentários. E os documentários todos têm legenda em inglês, porque eles obviamente são feitos em português. E aí tem todos os outros filmes que eu produzo em Londres, entrevistas e tal, em inglês. Bacana. Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia mudar um pouquinho de assunto, né? Eu ia falar do Everton, a arte e a psicanálise. Com que entrou na sua vida isso? Olha, a psicanálise é mais fácil falar um pouco como a psicanálise entrou no meu mundo. A psicanálise entrou no meu mundo, eu comecei com psicoterapia, não é? Foi um momento muito difícil com a morte do meu pai aqui no Brasil. Eu morava na Bélgica, estudante, estagiário. Aí eu tive que vir ao Brasil de repente. Meu pai estava com câncer. E terminal eu não sabia. Minha família meio que me poupou. Então, que foi um pouco mais traumático. E aí eu cheguei em São Paulo, de repente parecia uma cena do filme do Almodóvar, do diretor espanhol, né? Aquelas cenas. Eu cheguei em São Paulo depois de um voo super longo, vou direto ao cemitério e vejo meu pai naquele caixão, né? Então, assim... Você chegou a ver, então? Cheguei a ver, aí eu fiquei... E o que eu fiz? Eu abafei o luto, né? E aí, pra apoiar os meus irmãos, minha família, aí eu retornei pra Bélgica, nunca lidei com luto. E aí, 2 anos depois, o luto veio e me deu um murro na cara, né? A conta vem, né? A conta vem. Aí eu comecei a fazer psicoterapia com um grande psicoterapeuta italiano gay em Londres, que me ajudou muito. E aí, para sair do buraco, lidar com luto. E como é que ele veio do meu pai? Pra você, esse luto? Ele veio na forma de depressão mesmo, na época. Foram muitos anos, 15 anos atrás que ele faleceu. Então foi um pouquinho menos de 13 anos. Foi na forma de você realmente... Ele foi na verdade, estimulado por um término de namoro. Eu estava estudando meu mestrado no Royal College of Art em Londres. Eu e meus parceiros terminamos. Era um relacionamento a longa distância. E aí eu pensei que fosse o término. Mas eu falei, mas como assim um término pode me deixar dessa maneira, né? Aí eu, depois de 6 meses com esse grande psicoterapeuta italiano, Marco, eu descobri, não, foi o que a gente chama de late grief. O luto não, né, tardio. Um luto não processado. Não processado, Obrigado. E aí... Falei, uau. E aí eu comecei a adorar a psicoterapia. E aí eu melhorei, fiquei muito bem. E aí eu comecei a ficar interessado na psicanálise. E aí eu escrevi na minha tese de mestrado, escrevi sobre a obra do grande modernista, o grande arquiteto, designer, artista, intelectual modernista, Flávio de Carvalho, que é originalmente fluminense, mas morou na Inglaterra. Estudou engenharia na Inglaterra e artes plásticas, e depois mudou para São Paulo logo depois da Semana de Arte Moderna de 22. Ele produziu uma obra modernista incrível, que não era muito conhecida na Inglaterra na época, mesmo ele tendo morado na Inglaterra.
E ele era extremo, como todo artista modernista de sua época, naquela época, começo do século XX, era extremamente inspirado na obra do Freud. Sim. Psicanálise. E aí foi através da obra do Flávio que eu comecei a me apaixonar pela obra do Freud. E é bacana isso que você está falando, porque você achava que era um término de namoro, Sim, e aí você ficou deprimido, sim. e aí você só foi se descobrindo isso em análise, né? Porque é uma coisa que muitas pessoas passam por muitos lutos, né? Porque a nossa vida, ela é Feita de feita de luto, né? As perdas, né? A As gente, perdas. o Christian Dunker, inclusive, ele fala assim que a vida é o que a gente faz das nossas perdas. A vida termina com a grande perda, que é a própria morte, né? Sim. Mas a forma como você está lidando com as suas perdas, e você acha que você está deprimido por causa de uma determinada coisa, É. e na realidade você tá ali com lutos. Eu acho interessante você ter Lutos dito não isso. processados. Lutos não Não. processados. E a perda de um pai, especialmente a distância, você se sente culpado, né? Sim. Culpa católica por não ter estado Uhum. aqui e tal. Então eu tive que processar muito. Foram anos de, assim, processando esse luto, na verdade. Quanto tempo você ficou em análise? Então eu fiquei, tipo, on and off, que a gente diz em inglês, né? Tipo, vinha e fazia psicoterapia primeiro e depois psicanálise por muito tempo, eu digo 15 anos. 15? E eu quero retornar à psicanálise, mas até por necessidade intelectual mesmo. De fazer um curso de psicanálise? Eu gostaria muito de fazer uma pós-graduação em psicanálise, mas também de como paciente. Tá. Retornar, porque eu acho que, como a Vera Iaconelli, grande psicanalista, fala, Sim. né? O inconsciente está ali. Até você morrer, o inconsciente está atuando. E eu preciso investigar, sou uma pessoa muito profunda. Eu preciso investigar esse inconsciente, sabe? Desenterrar coisas ali. Eu acho que vai me fazer muito bem. E acho que todo mundo deveria fazer. Fantástico. Assim, É. principalmente mergulho. homens, pessoas LGBTQIA+, precisam fazer, mas todos nós precisamos fazer. Aproveitando que você falou do LGBTQIA+, você teve um documentário, um trecho Sim. no YouTube que você fala do espaço queer. Sim. Eu acho tão importante. Sim, foi uma colaboração. Obrigado por trazer isso. Foi uma colaboração linda que eu fiz muito breve com uma galeria de arte pública em Londres, muito famosa, chamada Whitechapel Gallery, que ficava muito próximo à minha casa, meu antigo apartamento em Londres. E aí eu cobri uma das exposições deles, que nem era que eles tinham exposições menores, numa galeria menor, dentro da galeria, e as exposições maiores. Era uma exposição menor, mas extremamente interessante, que eles fizeram em colaboração com um laboratório de uma universidade em Londres, que é investigar os fechamentos dos espaços queer dentro da cidade de Londres. Então, bares, pubs, casas noturnas, saunas gays, todo tipo de espaço queer, parques, fechamento, por causa do desenvolvimento imobiliário neoliberal, né, das gentrificações da cidade, que está acontecendo em São Paulo, tristemente, né, eu observei, e aí a exposição tratava disso, e por causa da revolução digital, porque aí todo mundo nos aplicativos de namoro, de, né, sexo, o que for, e aí ninguém sai, ou porque a vida está mais cara, então os espaços foram sendo fechados. E aí eles apresentaram um corpo de trabalhos de artistas diversos que lidavam com os espaços queer. Aí tem um grande artista britânico com herança paquistanesa, ele é inglês, chama-se Prem Sahib, e o trabalho dele, uma das obras está nessa reportagem que eu fiz, nesse material que eu coletei, em colaboração com a Whitechapel Gallery. E ele trata disso, ele trata como... Ele é um artista, ele trata esses espaços queer como se fossem espaços arqueológicos. Então quer dizer que o fechamento não se dá por uma questão de homofobia, alguma coisa assim, se dá pela modernidade. Se dá muito interessante usar o termo modernidade aí, porque pela questão, eu acho que isso é uma combinação de razões, né? Eu tive aquela conversa com os curadores da exposição, então nós trocamos muito. Eles acham, na opinião deles, e eu concordo, que são várias razões. A principal é a gentrificação, como consequência dos espaços urbanos, como consequência do avanço neoliberal imobiliário, de você comprar
propriedades que são mais baratas, que tem um barzinho ali alternativo, uma casa noturna, uma sauna, que são gays, o que for, e demolir para poder construir uma torre de apartamentos de luxo. Em Londres, qualquer apartamentinho hoje é de luxo, mas a qualidade é terrível. Como luxo, não sei como tá em São Paulo aqui. Mas Tá pequeno, viu? tá aqui. Aqui é cada vez menor. Menor. Londres também. Não, Metro quadrado ontem caríssimo. foram me vender um apartamento de 18 metros quadrados. É uma loucura. É uma loucura. Caixa de fósforo, Caixa de notando em São Paulo. E aí também por conta da tecnologia, né? Como eu disse, os aplicativos. Então, muitas pessoas, homens gays, no caso homens gays, não vão mais a bares, né? Dessas gerações mais novas. Eles ficam nos aplicativos se eles estão procurando apenas por sexo. Na minha geração, na casa dos meus 20, antes dos telefones, né? Eu saía para me divertir, para escutar música e dançar com os meus amigos, mas também com a oportunidade de encontrar alguém. Então você tinha aquela oportunidade de flertar, de olhar, de discutir, de conversar, de papear primeiro. Esses aplicativos não, te tratam como produtos, né? E os jogos também, né? Essa coisa dos jogos de você ter pessoas em vários países. Eu já tive pacientes que namoravam com outros homens a pessoa tá aqui no Brasil e namorava uma pessoa da Inglaterra. Sim. Ou dos Estados Unidos. A longa distância, eu não recomendo fazer a minha experiência. Eu acho que pegando o gancho do que o Leandro está falando, é justamente isso. O que eu vejo muito hoje entre os adolescentes é esse namoro online. E aí a pessoa está perdendo o contato humano. Físico. E é necessário, né? Afinal de contas, o ser humano precisa do outro. Exatamente. Né? Nós somos seres sociais. Sim. Nós não nascemos para ficar sozinhos. Não nascemos. Até voltando um pouco para a arte, né? Se você investigar as cavernas mais antigas, na África do Sul, na Espanha, na França, você vai ver que tem sempre uma pintura. Nós sempre tivemos uma necessidade de estar com o outro, somos seres sociais, ou de desenhar alguma coisinha, pintar alguma coisinha, seja uma divindade, que na época era um boi, uma vaca, um sol, a lua. De registrar alguma coisa através da estética. E de estar com o outro. O meu problema, eu não sou uma pessoa nostálgica, mas o meu problema é que esses aplicativos, eles tiram completamente a humanidade do processo que você está falando. Sim. Primeiro que você vê essas fotografias dessas pessoas, às vezes sem cabeça, só com o peito fabricado na academia. Você falou. Eu adoro malhar por questões de saúde mental e física. A pessoa ali com fundo totalmente de IA. Sim. Tá namorando IA agora, então a gente Tá. Você namora com IA agora também. Eu namoro com IA. Talvez eu deveria tentar essa. Tem até aquele filme, né? Sim. Aqui no Brasil, é o Ela, né? É Ela. E lá, acho que lá deve ser, acho que é She, né? Sim. É com... Como é que chama aquele ator? Ai, maravilhoso aquele filme. Eu não assisti ainda. Cadê aquele ator? O que fez... O que ganhou o Oscar com o Coringa lá? Não é ele que faz o Ela. É ele? É ele? Vem, vamos lá. Depois a gente vê. Prova pra mim aí, William, que é ele que faz. Mas acho que a gente vê depois. Como é que é o nome dele, gente? Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, maravilhoso. Sim. Grande ator. E ele namora no caso não é IA, né? Mas os primórdios ali, né, que ele namora com uma... o que era? Mas era algo eletrônico, né? Porque o problema é que você não está namorando com outro ser humano, porque se pressupõe que nós, seres humanos, também somos feitos de defeitos. E temos, como muitos filósofos falam, né? Temos fragilidades e vulnerabilidades. Isso que é ser humano. E agora essa geração está procurando um produto. O produto, ele é perfeito, né? Não vem com defeito. Então, se é IA, você faz... como se fala em inglês, bespoke, né? Você faz da sua maneira. Você escolhe, né? Então não tem defeito. Você falou do neoliberalismo, né? Isso aí é uma decorrência também do neoliberalismo, absolutamente, né? Essa coisa até mesmo do perfeito,
Sim. do rápido. Sim. Você falou dos aplicativos, né? Sim. Então as pessoas... E você pode perceber que as pessoas não têm muito tempo para ficar no aplicativo. Não. A pessoa, ela escolhe, faz a escolha, manda mensagem, né? E Olha, podia É o catálogo. Eu podia fazer um trabalho curatorial, só com a experiência digital, assim. Eu posso, às vezes, estar no aplicativo, mas eu não curto, assim. Às vezes eu fico... Me dá muita preguiça. Sim. Eu não, é uma coisa que eu prefiro realmente encontrar a pessoa fisicamente e ter aquela troca, mesmo que nada dê certo. Mesmo que for por uma amizade ou não, mas ter essa troca, sabe? as pessoas estão com essa dificuldade. As pessoas não sabem como se encontrar com outras pessoas. Se Eu vejo que relacionar. vocês já perceberam, sei lá, as gerações mais novas, Eles não no telefone não tem sensibilidade de comunicação Não. social. têm. Ah, a Letícia aí. Como é que você encontra com outras pessoas? Ah, encontra? Encontra. Mas eu queria voltar um pouquinho Claro. no documentário que você fez. Sim. Como foi? Qual a inspiração que esse pessoal, como o Djamila Ribeiro, Carlinhos Brown, Sim. eles trouxeram para você? Porque foi um trabalho grande, um trabalho numa época difícil, que foi a pandemia. Então, eu acho que teve um aprendizado muito grande aí para a pessoa do Everton. Olha, imagina, como um brasileiro, porque eu acho que nós brasileiros brancos, como a Djamila fala, nós não entendemos o nosso lugar de fala, né? Como ela fala, assim, nós temos um lugar de fala também, que é um lugar de fala de privilégio. Em relação a isso, quando eu cheguei no Brasil em outubro, no Rio de Janeiro, e quando eu vim a São Paulo em dezembro, eu estava no Flamengo, no Rio de Janeiro. Eu descia do meu prédio no Flamengo, na Rua Senador Vergueiro. Todos os brancos, como eu, estavam indo ao Pão de Açúcar, aos supermercados, aos restaurantes do bairro, do Flamengo, classe média. As únicas pessoas pretas que eu via estavam na calçada, dormindo. Não eram nem pardos, eram pretos. E isso, voltando da Europa, foi um choque, porque no Reino Unido também tem muito racismo estrutural, absolutamente. Não é que não, mas no Brasil a maioria das pessoas são negras. Então esse é o primeiro choque que um brasileiro, quando volta depois de muitos anos vivendo num país chamado desenvolvido, que eu questionaria esses termos, tem. São Paulo foi a mesma coisa. Salvador é a mesma coisa, quando eu estive em Salvador 3 anos atrás. Então, nós brancos, a gente acaba inconscientemente até ignorando essa realidade, essas pessoas. Eles são desumanizados. Porque eles estão ali desabrigados, moradores de rua, nós desumanizamos aqueles seres. E eles são pretos, são negros. Então a Djamila, ela fala, nós brancos temos que começar a refletir sobre isso. Se você andar aqui... Sobre nossos privilégios da branquitude também, né? E aí eu me coloquei nesse lugar, eu falei, uau, eu nunca me senti privilegiado. Primeiro porque eu venho em termos de classe, eu venho da classe operária paulistana. Não da periferia, do bairro da Moca, sim, mas é classe operária. E nunca me senti privilegiado anteriormente. Quando eu comecei a estudar para fazer, eu estudei a obra deles, assim, muito detalhadamente. Para fazer esse projeto, eu tive que ter uma lição de humildade muito grande. Primeiro porque você tem que vir de um lugar de humildade, porque eu era um ignorante. Eu aprendi muito com Maxwell Alexandre, com artista visual, com o Rodney William, antropólogo, a Balorixá, com a Djamila Ribeiro, filósofa, com a Alba Darabi, que é atriz e que teve uma vida extremamente sofrida, que até hoje é traumatizada por conta do racismo estrutural que ela sofreu na Bahia, em outras partes do Brasil. A história dela de vir para o Rio de Janeiro, tentar ir para o Rio de Janeiro vindo da Bahia como atriz, e aí sempre só trabalhando, levando cachorro de gente de burguês na rua para passear, ou trabalhando como empregada doméstica, como diarista, e nunca podendo realizar seu sonho de se tornar uma atriz no Rio de Janeiro. Aí tem que retornar à Bahia, né, para o sul da Bahia, de onde ela é. Então eu tive que aprender com o Carlinhos Brown também, foi incrível a nossa colaboração. O documentário com ele foi sobre a origem dele no bairro do Candial, em Salvador. Uhum. Que é um bairro também, né, de classe operária, que eu visitei, tive a oportunidade de conhecer depois o Candial e a casa de show dele, né, que é o Ghetto Square, que é maravilhoso.
grande artista. E aí eu tive que... Foi um lugar de humildade e de aprendizado Interessante. para mim. Interessante. E eu trabalhei, eu gostaria de dizer até, desculpa então, pelo que Imagina. não só esses 5 colaboradores no projeto eram negros, mas toda a minha equipe que trabalha comigo na Bahia, Salvador, sul da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, todos eram negros. A grande maioria, com exceção de mim. Eu fiz uma escolha política de trabalhar com pessoas negras nesse projeto. E foi maravilhoso. A Camila Silva, que é jornalista da TV Globo, Sim. que é amiga do Rodney William, filha de santo dele, me ajudou muito, foi incrível, filmando um documentário aqui em São Paulo. Adoro ela, me ensinou muito. Então eu aprendi muito com eles. Tive que aprender para fazer. Eu não pude vir de um lugar de... Eu estava vindo de um lugar de privilégio, sendo branco brasileiro, mas na verdade eu era um ignorante ali. Eu tive que ler essa obra toda, entender as obras plásticas, né? E eu acho interessante você estar falando, porque são 3 brancos falando de uma cultura. E realmente essa posição que você fala de ser humilde diante da nossa ignorância do que realmente acontece no nosso país. Sim, inclusive. E outra coisa, não apenas, o projeto também, não, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante aqui, que o projeto Brazil The Untold Story e os seus 5 documentários em filmes não são apenas sobre, tratam muito, obviamente, tem que tratar, do racismo estrutural brasileiro e da condição do negro no país. Então o projeto, eu acho que os 5 documentários, filmes tratam disso, mas eles também tratam de uma coisa muito especial, que é a grande contribuição cultural e artística, da qual eu sou apaixonado, que é a África. E que as culturas afro-brasileiras nos deu, que é o samba. Gente, o samba vem da favela e vem dos negros. Não foi criado, até mesmo o Rodney William fala isso no livro dele, Apropriação Cultural, que eu li e me inspirei pro documentário que eu fiz com ele. A bossa nova embranqueceu o samba. Né? A bossa nova é linda, não estou dizendo aqui o Tom Jobim, Vinícius, aqueles rapazes burgueses da zona sul do Rio, branquinhos, não produziram algo muito bonito, de bom gosto. Eu amo a bossa nova, mas ele mostra no livro dele que tem trechos que ele fala exatamente, trechos que realmente são mais racistas, que ele tenta embranquecer ali o samba, porque o samba, né, feito na favela por negros, usa muito tambor, muita percussão e tal, muito intenso. Então nós embranquecemos o samba. Hoje nós, brancos brasileiros, dançamos, adoramos o samba. O samba vem da cultura africana, da cultura afro-brasileira. O axé na Bahia, música eletrônica, até internacionalmente, house music, inventada por negros norte-americanos em Chicago, toda a cena norte-americana de house. Negros, o jazz. Negro nos Estados Unidos. O rock and roll vem do blues. Negro. Olha a contribuição. Os esportes, soul, né? O soul. O soul, que é do Tim Maia, né? Do Tim Maia, gente, que maravilhoso. Meu pai ouviu um Tim Maia, assim, que orgulho, né? A gente ter produzido. A comida. Tempero. O Everton, você estava falando dessa questão da humildade, né? E o quanto que você precisou estudar. Quando você estudou, você descobriu que você precisava ser humilde frente a essa nossa ignorância dos brancos, né? Então, a gente vê hoje na nossa sociedade branca, né? Eu vou falar do paulista porque é o que onde a gente tá, né? Onde a gente tá. Que prefere não olhar para isso. Prefere não ver o que está acontecendo, né? Sim. E aí, logo um dos primeiros episódios do nosso podcast, que o nosso podcast ele é relativamente novo, né? Tem aí... Vai fazer 7 meses, né? 7 meses. E nós fizemos uma entrevista com uma atriz chamada Melina Souls. E ela fez um documentário sobre o MST. E ela produziu esse documentário, chama Olhar de Cícera. Se você for lá no nosso podcast, você vai ver que a gente fala dele. Procurar. Chama Olhar de Cícera, e onde ela fala sobre o MST. E nós fomos numa sessão que ela quis mostrar lá em São Bernardo, né? Foi numa faculdade que ela... na faculdade UFABC que ela apresentou. E aí nós conhecemos também, tivemos a oportunidade de conhecer as pessoas que faziam parte desse movimento. E mudou a nossa
forma. Percepção sobre o que são esse movimento do sem terra. E é interessante que quando a gente, por que eu quero dizer com tudo isso? Que quando a gente fica na ignorância, nós criticamos, né? Na realidade é porque a gente tem medo daquilo que a gente desconhece. E aí... Sabemos, eu ia falar isso. Do que a gente não sabe. Mas quando a gente vai a fundo, estuda, busca, quer entender, a nossa visão muda. Completamente. A nossa venda, ela... Tem que vir de um lugar de humildade, tem que ser assim. E tem que ser através do diálogo e aprender. Não é um problema você aprender com o outro. Não. Não é um problema você adquirir conhecimento e aprender com o outro. E é importante você reconhecer o seu lugar dentro dessa sociedade. Olha, porque eu fui imigrante por 21 anos, embora eu seja cidadão britânico e brasileiro, tenho cidadania britânica, sou super integrado à cultura britânica, fui à universidade, falo inglês, escrevo inglês muito bem. Eu sou imigrante. Principalmente nos últimos anos, desde 2016, 15. Pessoas que são imigrantes foram se sentindo mais desconfortáveis no Reino Unido, em outras partes da Europa. Eu acho por causa da xenofobia e do racismo. A Europa está numa coisa assim, terrível agora, com isso. E uma das razões pelas quais eu decidi voltar para o meu país de origem. Mesmo me sentindo muito confortável na cidade de Londres. Porque eu não tolero xenofobia, racismo. Não, eu tenho zero tolerância. Sim. E por mais que você seja bem qualificado e tenha ido para as universidades. Eu fui para grandes universidades de elite lá. Tinha um networking legal. Você já estava impactando na minha vida. Que não era isso no começo. No começo não era assim. Olha, os tempos mudando. Né? As transformações sociais e políticas. Eu consigo entender o lugar do negro no Brasil. Embora o negro seja brasileiro, afro-brasileiro, brasileiro, eles estão aqui há séculos. Como nós brancos, né? Com descendência europeia. Porque essa terra é originalmente a terra dos originários, dos povos originários. Né? A gente se esquece disso. Então, como imigrante, porque lá eles não veem você como um brasileiro branco com descendência europeia. Minha descendência é praticamente toda portuguesa. A maior parte católica eu descobri através de um membro da minha família que tem uma parte judaica também. Sefaradi, portuguesa, que eu quero investigar. E um pouco italiana. Mas nós, brasileiros brancos, nos orgulhamos, né, do Sudeste, do Sul, nos orgulhamos dessa herança europeia, né, do eurocentrismo e tal. E esquecemos da África, porque nós dançamos samba, mesmo nós brancos, nós dançamos funk, samba, dançamos, né, curtimos, a gente vai comer aquele temperinho, né, aquela influência africana. Eu não vejo ninguém ir buscar cidadania africana, né? Não é verdade? A África faz parte do nosso... Até os grandes artistas europeus modernos, como o Picasso, ele se inspirou nas máscaras africanas, antigas, da arte africana, sabe? Então, assim, a África, a gente tem que aprender muito sobre a África. Eu adoraria. O único país africano que eu viajei foi para o Marrocos, no norte da África, que é uma influência dos berberes e dos árabes muito grande, que é lindíssimo, o país é maravilhoso, mas eu quero fazer uma viagem para a África, para os países negros da África, explorar, porque é parte da nossa herança cultural também. E Marrocos tem um conflito, né? Ainda tem esse conflito com a Espanha, de cultura ali. Sim, colonial. Existia um certo ódio ali, né? Sim. E a maneira como, né, os europeus tratam os países africanos, aquela herança colonial é muito complexa. Muito complexa. Ali é uma região de bastante conflito. Eu queria só perguntar agora, que você está vindo para São Paulo. Sim. Com que você vai trabalhar aqui em São Paulo? O que você tem aí como planos futuros? Então, eu trabalho hoje em dia como produtor cultural, então documentarista. Eu quero colocar as minhas raízes em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas provavelmente em São Paulo, entre as duas cidades, mas acho que vai ser São Paulo. Documentarista e através de editais, através de patrocínios e criar realmente... meu papel da minha marca, que é o EB, é promover cultura e arte brasileira, inclusive em outros países e outras partes do mundo. Então, tem a parte de consultoria comercial e tem a parte de conteúdo e curadoria. Então, eu quero continuar a produzir conteúdo
pro meu canal do YouTube, pro Instagram e pro meu website, que são as minhas plataformas digitais, que são entrevistas, que são documentários, pequenos clipes promovendo instituições culturais brasileiras, sítios arqueológicos brasileiros, sabe? Viajar pelo Brasil, começo São Paulo e Rio de Janeiro, galerias de arte, promover muito a arte e cultura brasileira para brasileiros, porque eu acho que a gente desconhece muito da nossa herança cultural. Existe uma ignorância muito grande no Brasil, da arquitetura modernista brasileira, dos artistas modernos brasileiros, da história barroca de arte brasileira, maravilhosa. Eu acho que... E pro exterior, né? Por isso que o conteúdo que eu produzo, no momento ele é só em inglês no Instagram, no YouTube ele é em inglês e em português. Eu quero começar a produzir português e inglês sempre. E tem a parte de consultoria comercial, onde eu presto consultoria na parte de comunicações, marketing, na área cultural e de arte, né? Imagem e também o que a gente chama de Art Advisory, que eu ajudo pessoas a construírem sua própria coleção de arte e design, né? Então essa é a parte privada. Também trazer pessoas de outros países, outras culturas, talvez grupos pequenos para conhecerem o Brasil, mas aquele, sabe, turismo de nicho, que é especializado em cultura e arte, pessoas, vamos supor, pessoas que são mais interessantes e querem conhecer não apenas a praia de Copacabana, mas querem conhecer, sabe, a casa do Roberto Burle-Marx no Rio de Janeiro, o sítio dele. Ou ir lá para Paraty e conhecer exatamente a história colonial, a arquitetura, as galerias de arte paulistanas, contemporâneas, que são incríveis. Então, a minha marca ela tem várias avenidas, assim. Mas é ficar aqui e trabalhar com isso, tanto a parte comercial como a parte mais curatorial e de produção de conteúdo e... Enfim, eu tô aberto para trabalhar, aberto para projeto. Que bom. Galerias de arte, com instituições culturais, com artistas. Que bom. E aí, você prometeu, né? Prometeu pra gente que você viria aqui mais outras vezes para falar. A gente vai falar sobre a história da arte. A história da arte. Vamos, acho que vai ser um papo bem legal. Me sentiria lisonjeado, seria um prazer. Opa, aí, a gente começa a organizar. A gente prepara um roteirinho e... novo formato, Sim, incrível. Com poltronas, né? Poltronas. Sim, a gente quer fazer Vamos mudar. diferente. Vamos mudar aqui o formato. Tá muito batido. Não, vamos pegar a gente deixa. Mas eu gostaria de parabenizá-los pelo podcast, muito interessante. Obrigado, agradecer ao Juan por me convidar pelo convite e a vocês também. Foi um prazer. Muito obrigado e sucesso para vocês. Mas antes, você vai deixar uma lembrança para nós. É verdade. Você vai mostrar todo o seu talento artístico, né? Vamos tirar as coisas para colocar. Uau! A gente sempre pede pro nosso convidado deixar aí uma assinatura. Uma lembrança para nós. Não, seria um prazer, mas a minha assinatura é horrorosa. Fica tranquilo, a gente entrevistou uma pessoa que ele é um artista, né? Sim. Ele faz caricatura, não sei o que lá. Aí foi fazer a assinatura dele, o que ele fez? Fez um pica-pau. Aqui você tem liberdade poética. Uma coisa loucura. Isso aqui você tem liberdade. Manda. Sim, ó. É a letra mais horrorosa do mundo. Não é, não, deixa. Não é não. Não é. E esse quadro... A gente tem um show com esse quadro. É maravilhoso. Tem assinatura de um monte de gente aí, isso daí vai ser... Memória, tem o negócio da memória, que é muito interessante, né? Porque se você não conhece a sua história, você não tem direção para onde ir. Completamente. Você não tem presente, não tem futuro. Né? Exato. Muito obrigado, viu? Sua letra é melhor. Onde que a letra dele é feia. Foi a universidade que fez isso. É? Porque você vai verdade. reescrevendo tanto, os professores vão falando, que a sua letra vai ficando... É verdade. Notícia, coloquei pra mim, por favor. Nossa,
Papo muito bacana. Gostei muito. Vocês gostaram? Gostei Poxa, muito. bom, eu adorei, eu adorei. Você, gostei do Parecia seu uma papo. sessão de anal. A gente podia fazer isso ou no ABC ou aqui na capital toda sexta-feira. Uma garrafa de vinho. Não, aí fica melhor. Aí fica melhor. Foi maravilhoso. Tá ok? Muito obrigado. Vamos encerrar? viu? Vamos encerrar. Então tá bom. Pessoal, estamos encerrando mais esse episódio. Queremos agradecer demais, Everton, a sua participação. Eu agradeço. Aguardem a gente no YouTube, acho que daqui a alguns dias, né? Toda segunda-feira, um episódio, às 20 horas, um episódio completo no YouTube. E sigam a gente nas nossas redes sociais, tá ok, E pessoal? nós olhamos pra câmera certa, né, William? Porque a gente tem um problema aqui com câmera ali. A gente confusa. Sim, tá ok? Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada a você, Everton. Até. Bye, bye. Até a próxima.